Olá, alunos, tudo bom? Vamos então começar mais uma aula de Física 1 e onde eu vou continuar a falar sobre as leis de Newton. E vocês viram na aula anterior que força é um conceito extremamente importante para a gente compreender como entender as causas do movimento. A gente já está na parte da dinâmica na física, onde a gente agora sabe entender as causas do movimento. Vocês sabem todas as leis da mecânica suficientes para entender o movimento dos objetos. Então, vocês aprenderam que todo objeto que vai ter uma aceleração, que vai possuir uma aceleração, vai estar sob a ação de uma força resultante. Tá? Então, vocês viram na aula passada que a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton, nos diz que força resultante é igual a massa de um objeto vezes a aceleração que esse objeto possui. Então, eu tenho um objeto de massa m que, sob a ação de uma força resultante, vai ter uma aceleração a, tá? E na mesma direção. Nesse caso aqui, na mesma direção. Bom, então lembrando que a aceleração não implica a direção do movimento. Não é porque a aceleração aponta nessa direção, porque está apontando, certo? A segunda lei de Newton me diz que a aceleração aponta na direção da resultante. Então, nesse caso aqui, eu até poderia representar aqui que a aceleração aqui, ela está na mesma direção que a força resultante. Tá? Ela sempre vai estar na mesma direção da resultante. Só que esse fato não implica que o objeto m vai nessa direção, porque a direção do movimento, quem nos diz é a velocidade, não a aceleração. Tá bom? Então, tomem cuidado aí para vocês não terem esse tipo de confusão, de sempre pensarem que se a resultante está apontando nessa direção, o objeto m vai se movimentar naquela direção. Nem sempre, tá? Porque o que vai me dizer se ele vai nessa direção é a velocidade. Se a velocidade apontar nessa direção, é porque o objeto vai naquela direção. Eu tenho que olhar para a velocidade, não para a aceleração, tá bom? Então, na aula anterior, a gente estudou a primeira lei, a segunda lei, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, que é o objeto que está num estado ou em repouso ou em movimento uniforme, mantém esse estado de movimento porque não tem aceleração, não tem uma resultante atuando sobre ele, então ele tende a ficar no mesmo estado de movimento. Se tem aceleração, o estado de movimento vai mudar, e aí vai mudar sob a ação de uma força resultante. Eu tenho que encontrar essa força resultante que nos levou à segunda lei de Newton. E, para concluir, nós vimos a terceira lei de Newton, que me diz que se um objeto aplica uma força num segundo objeto, esse objeto aplica a mesma força sobre o primeiro, só que de sentido ao contrário. É a lei da ação e reação, terceira lei de Newton, que é tudo que vocês precisam saber da mecânica para estudar sistemas mecânicos. Tá bom? Então foi um breve resuminho da aula anterior, e agora aqui nessa aula vocês vão conhecer um monte de forças. Vocês vão conhecer a aula hoje está cheia, está carregada aí de forças que vocês vão conhecer para saberem estudar um sistema mecânico. Então, no curso de Física 1, a gente vai estudar sisteminhas bem simples, que envolvem peso, envolve um cabo tracionado, envolve uma mola, envolve forças de arrasto e que mais? Atrito. Atrito é uma coisa que vai dar trabalho para vocês, mas eu espero que eu consiga fazer com que vocês entendam ele completamente. E basicamente são essas forças que vocês vão estudar na aula de hoje e que vão usar bastante aí no curso de Física 1 por um bom tempo. Por um bom tempo vocês vão, acho que até o fim do curso vocês vão ter que saber essas forças aí muito bem, conhecer elas muito bem para poder estudar elas,
enfim, e usar esse conhecimento para próximas disciplinas vai começar a surgir novas forças e misturar com essas que vocês vão ver agora, e os sistemas mecânicos, os sistemas físicos, que vão deixar de ser mecânicos, né, porque não tem só a mecânica para vocês estudarem, os sistemas físicos vão começar a ficar cada vez mais complicados, e tudo com incremento de mais forças, mais agentes de mudança do movimento, tá? Porque a gente viu que quem muda movimento é força. Forças são as causas de alterar um estado de movimento. Então, se você está estudando um sistema lá, todas as mudanças que vocês observarem naquele sistema, se essa mudança é a mudança de um estado de movimento, é porque ali tem força. Aí você precisa saber que tipo de força que está causando isso. E aí, a aula de hoje a gente começa a ver algumas dessas forças que vão estar atuando num sistema. Então vamos começar com a força peso.